Olá! Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os ácidos. Começar pelas características. O que a gente já tem aqui? Que os ácidos eles liberam H+ como único cátion, ou seja, quando eu coloco ele em água, ele vai sofrer ionização, que é aquele processo químico que eu disse para vocês na aula anterior. E aí ele vai liberar H+, como o nosso único cátion, e aí o seu ânion, que é de acordo com o ácido. Nesse caso tem o ácido clorídrico, libera H+ como cátion, Cl- como ânion. No caso aqui de baixo, eu tenho o ácido sulfúrico. Quando ele sofre a ionização, ele vai liberar H+ de novo como cátion e o ânion SO4, tá? Os ácidos, eles também possuem um pH menor que 7. Quanto mais próximo do 7, mais fraco é o ácido. Quanto mais próximo do 1, mais forte é o ácido. O ácido clorídrico presente no nosso estômago, ele tem pH igual a 2, então ele é um ácido bastante forte. O ácido carbônico presente nos refrigerantes, ele tem um pH próximo dos, mais ou menos 6. Então, ele tem um pH mais baixo, por isso que a gente consegue consumi-lo, né? Eles ficam incolor na presença de fenolftaleína, tá? E tornam vermelho o tornassol azul, tá? Então, é outro indicador ácido-base. A gente já trabalhou com a fenolftaleína quando a gente fez a titulação, tá bom? Então, vou falar agora um pouquinho da classificação desses ácidos. Vamos classificar, então, a primeira classificação que eu vou falar para vocês é quanto à presença de oxigênio. Bom, se ele tiver oxigênio, ele é um oxiácido. E se ele não tiver oxigênio, ele é um hidrácido. Então, os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio. Olha as suas fórmulas aqui, ó. HCl, HBr, HI. A gente tem vários outros, HCN, enfim. Se não tiver oxigênio, hidrácido. Os oxiácidos, olha lá o exemplo. H2SO4, O4, tem oxigênio. H3PO3, O3, tem oxigênio. H2CO3, O3 de novo. Então, tiver oxigênio, oxiácido. Agora vamos para a nossa segunda classificação. Bom, a minha segunda classificação, então, é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Se ele tiver um hidrogênio ionizável apenas, ele vai ser o quê? Ele vai ser um monoácido. Se ele tiver, como aqui, ó, HCN, mas existe uma exceção nesse caso aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, o H3PO2. Ele tem 3 hidrogênios, mas ele é um monoácido, por quê? Quando ele ioniza, ó, ele libera H+, mais H2PO2 menos. Então, ele liberou só um hidrogênio ionizável, por isso que ele é um monoácido. Quando ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. Então, você tem aqui H2S, H2SO4 e, de novo, você tem o H3PO3. Ó, ele é, de novo, a exceção, porque quando ele ioniza, ó o que ele libera? 2H+, mais HPO3 menos. Então, ele ionizou só 2 hidrogênios, tá? Então, aqui você tem as duas exceções quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Triácido, você vai ter 3 hidrogênios ionizáveis, ó, H3PO3, H3BO3. E o tetraácido, você vai ter 4 hidrogênios ionizáveis, H4SiO4. Então, quanto ao número de hidrogênios, é a nossa segunda classificação. A minha terceira classificação é quanto ao número de elementos químicos que vai compor o meu ácido. Então, se o meu composto ácido tiver 2 elementos apenas, a gente chama ele de ácido binário. Exemplo, HCl. A gente tem 2 elementos apenas, hidrogênio e cloro. Quando ele tiver 3 elementos químicos diferentes, eu vou chamar ele de um composto ternário. Então, esse ácido é formado por hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, ele tem 3 compostos químicos ternários. E o meu último, se ele for formado por 4 elementos químicos, ele vai ser um composto quaternário. Aqui, nesse caso, ele é formado por hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Certo? Agora, vamos falar, então, um pouquinho da nossa quarta classificação, que vai se referir à força. Bom, quanto à força, nós vamos ter, então, que classificá-los de acordo com a presença ou ausência de oxigênio. No caso dos hidrácidos, vocês acabam tendo que decorar quais são os ácidos fortes e o moderado. Por quê? Só existem 3 hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. E só existe um hidrácido moderado, que é o HF.
Os demais hidrácidos são todos fracos, tá? Então, vocês acabam com a força dos hidrácidos, vocês têm que acabar decorando esses 4 ácidos aí. Agora, quanto aos oxiácidos, não, tá? Os oxiácidos, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênio e, se o resultado for 0, vocês têm um ácido fraco. Se o resultado for 1, vocês têm um ácido moderado. Se o resultado for 2 ou 3, vocês têm um ácido forte. Como assim? Ó, aqui, eu tenho um ácido que tem 1 oxigênio e tem um ácido que tem 1 hidrogênio. 1 menos 1, 0. Então, esse ácido, ele é fraco. Aqui eu tenho um ácido que tem 2 oxigênios e 1 hidrogênio. 2 menos 1 é 1. Então, aqui eu tenho um ácido moderado. Aqui eu tenho um ácido que ele tem 4 oxigênios e 1 hidrogênio. 4 menos 1 é 3. Então, aqui eu tenho um ácido forte, tá? Então, isso é com relação à força. E a última classificação que eu vou falar para vocês é quanto à volatilidade. Então, nossa quinta classificação, quanto à volatilidade, tá? Que é a capacidade que esse ácido ele tem de evaporar, de passar para o estado gasoso. Aí nós temos a regrinha do 7, tá? Por que regrinha do 7? Se o meu ácido tiver menos de 7 átomos, ele é considerável volátil. Se ele é volátil, isso aqui significa... Opa, tá trocado aqui, ó. Isso significa que ele tem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Então, a temperatura sobe um pouquinho, ele já tem capacidade de evaporar. Mas se o meu ácido tiver 7 ou mais átomos, ele é fixo, tá? Então, daí ele vai ter alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Ó, então, vocês sempre contam. Aqui eu tenho, ó, 2 átomos, volátil. 1, 2, 3 átomos, volátil. Agora aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, fixo. 2, 3 com mais 4, 7 átomos, fixo, tá? Então, isso é o que nós temos para a classificação dos ácidos. Vocês vão receber uma aulinha agora com a nomenclatura dos ácidos, certo?